Oi, gente, para lá para mais uma aula. Então, nós vamos começar a nossa produção de texto. Relato de viagem. O mundo pelos olhos do outro. Uma viagem perfeita. Você já fez uma viagem perfeita? A viagem de Tomás com o pai, Caio, foi bem assim. Acompanhe o relato. Então, viagem de barco pela Amazônia é perfeita para ir com as crianças. Para uma criança, uma viagem descendo o Rio Negro de barco durante 9 noites, por um Brasil amazônico e lingüístico, fica marcada na grade curricular da vida, por redação. Olha lá, então aqui 29 de setembro de 2017, às 19 horas e 2 minutos, publicado em 3 de março de 2017, às 19h07. Então tá aqui o barco típico da região amazônica, usado no transporte de turistas. Crianças em férias só precisam de duas coisas: contato com a natureza e convivência com outras crianças, de preferência em um lugar distante de qualquer tipo de muvuca. Esse postulado rege o planejamento das viagens que faço com meus filhos e, com base neles, convidei o primogênito para uma aventura amazônica. 9 noites descendo o Rio Negro, a bordo do Jacareaçu, uma embarcação típica adaptada para transportar turistas. E lá fomos, eu e o Tomás, de 12 anos, o mais velho de 3 meninos, rumo a São Gabriel da Cachoeira, a cidade mais indígena do Brasil do Amazonas. Já no aeroporto, encontramos o resto do grupo cuidadosamente composto, apenas adultos viajando com crianças, porém sem os cônjuges. Um cuidado tomado pela agência que veio a se provar eficaz na harmonia do convívio. Em poucas horas estamos deslizando pelas águas do Negro, dormindo em cabines com banheiro e ar-condicionado e comendo muito bem a bordo. O entrosamento da molecada acontece de imediato. Em visita à comunidade Cartucho, lar dos índios Barés, assisto despreocupada a diversão e ao aprendizado do meu filho em caminhadas na mata, pescarias com caniço, encontros com botos e quelônios, visitas a comunidades ribeirinhas, banhos de rio e muito futebol descalço, com a criançada nativa. Seguem dias de navegação noturna e lazer a bordo, com mímica, violão e jogos de tabuleiro. O tempo anda mais devagar, sem Wi-Fi. Logo após passar Barcelos, o Jacareaçu encosta na praia de Gaspar, uma comunidade à margem do rio Jauaperi. Ali, os irmãos Christopher e Paul Clark, escoceses de Glasgow, dedicam-se em corpo e alma, desde 1994, à educação de uma garotada de 5 a 12 anos na escola Viva Amazônia. Ao encontrar a molecada local, nossas crianças somem no mato e pelo interior das casas. No rosto dos idealizadores da viagem, o semblante daquilo reflete a sensação de missão cumprida. Nos olhos das crianças, o brilho de uma experiência enriquecedora vivida. E na cabeça do pai, a certeza que estamos navegando no rumo certo. Então, primeira questão. Nesse relato de viagem, o propósito do texto é... Então, você vai escolher uma das alternativas. O objetivo do relato de viagem também, olha lá, propor reflexões, explicar, orientar, opinar, influenciar o imaginário coletivo, sempre com base na realidade. Então, ó, isso aqui também pode te ajudar a escolher a resposta. 2. Localize no relato passagens em que Caio Vilela se dirige ao leitor, propondo uma reflexão. Então, você vai pegar uma fala lá no texto. Você vai localizar no relato uma passagem que Caio Vilela ele se dirige ao leitor. Então, qual é o trecho que ele fala diretamente ao leitor? Tem um trechinho lá. B. Explicando uma situação. Então, a mesma coisa, você vai pegar uma passagem do texto que ele está explicando uma situação. Então, você vai colocar aqui na B. Outro trechinho do texto que ele está orientando sobre um aspecto da viagem. Então, qual que é o trecho que você pode usar aqui que ele está orientando sobre um aspecto da viagem? Como que foi essa viagem?
outro trecho expondo uma situação. Então ele está contando, ele está relatando como é que foi, como que eram os dias, o que que eles faziam, como que eles dormiam, e opinando a respeito de um assunto. Então, outro trecho em que ele dá opinião sobre o assunto, sobre como que foi essa viagem. Na F, influenciando o imaginário coletivo. Então, quando ele estava influenciando o imaginário em conjunto, todo mundo junto. Tá? Então, essa é a 2. Então, é só pegar os trechos e colocar aqui. Compartilhe sua opinião com o colega. 3. Que informações presentes no relato de viagem pode ter valor documental? Destaque-as no texto e reescreva-as aqui. Então, qual que é o trecho, gente? Que informações presentes no relato de viagem pode ter valor documental? Então, o valor como se fosse um documento, algo bem importante. Vocês vão colocar aqui um dos trechinhos. O que foi importante lá que aparece na história? As datas, quando que aconteceu, o que ele considerou importante. Só colocar aqui na 3. Ó, esses trechinhos do lado também, gente, pode te ajudar, tá? Então leia com atenção se você estiver com dificuldade. 4. O texto termina com o emprego de um recurso expressivo chamado metáfora. Observe. E, na cabeça do pai, a certeza de que estamos navegando no rumo certo. Então, reescreva essa frase utilizando o mesmo recurso, mas com outras palavras. Então, o que você vai fazer? Você vai reescrever esse trecho aqui, ó, do quadrinho, só que você vai mudar as palavras. Olha lá, metáfora, figura de linguagem que compara, aproxima termos sem o uso da palavra como. Então, você vai reescrever esse trechinho aqui do quadro, só que mudando as palavras, tá? Sem mudar o sentido também. Você pode modificar as palavras, mas sem mudar o sentido. Vamos lá, leia a matéria jornalística a seguir e compare ao relato. Viagem de barco pela Amazônia, perfeita para ir com as crianças. Então vamos lá, outro textinho. Crianças usam barco como transporte escolar na Amazônia. Durante o percurso, os alunos vão fazendo tarefas, estudando e colocando o papo em dia. Francisco de Assis dos Santos, o piloto do barco, não tolera atraso. Texto da Cristina Serra, Itacoatiara, olha lá, Amazonas, Lago Janauacá, no Amazonas, Careiro, Castanho e Rio Pará. Olha lá. Então, o que para muita gente pode ter sabor de aventura, para muitas crianças ribeirinhas é apenas parte da rotina do grupo que atravessa o rio Amazonas todos os dias para ir à escola. Que espetáculo seria se todo mundo tivesse esse percurso até a sala de aula. Estamos no lago Janauacá, nos Solimões. Para nossa equipe de reportagem, são 2 horas de deslumbramento. Mas os alunos vão fazendo tarefas, estudando e colocando o papo em dia. Francisco de Assis dos Santos, o piloto do barco, não tolera atraso. Não há tempo a perder porque as aulas começam às 13 horas. Nas casas mais isoladas agora, é fácil com tanta água. O barco só falta entrar na varanda, mas na seca, quando o rio baixa, quando ele está mais seco, fica muito baixo. Fica difícil entrar aqui e os alunos vêm em canoa aqui fora. Fica difícil para nós, conta o piloto do barco, Francisco de Assis dos Santos. Então, todos os dias eles percorrem um longo caminho até a escola. Então, imaginem vocês indo para a escola dessa forma. Como seria? Será que isso seria bom? Seria difícil, complicado? Ó, o piloto atraca o barco às 13h15. Teve um atraso de viagem de 15 minutos, mas o importante é que o barco chegou. Os alunos já estão descendo e indo para a escola. Mas o que acontece com as irmãs que vão e vêm de canoa no Rio Negro, em Novo Airão?
Elas não têm transporte escolar. A mãe delas, a dona de casa Ângela Farias, conta que todo dia é assim, de segunda a sexta. Eu sempre digo para elas, quando elas veem que vem chuva, se amanhece o dia e eu vejo que o tempo está feio, eu não deixo ir. A estudante Maria Francisca Farias, de 14 anos, a mais velha das 3 irmãs, pilota canoa. São 20 minutos para ir ao me formar para ser uma professora. E isso que eu espero, é isso que eu quero. Quero conhecer os outros ribeirinhos, revela. O mundo das águas ainda está para ser descoberto. Voltamos a bordo do barco Rodrigues Alves, rumo a Belém. Placidamente deslizamos pelo Amazonas, farto e acolhedor. Eu dormi a noite todinha, sem medo. Você nem sente que está dentro de um barco, como num ônibus ou em um avião. Eu tenho mais medo do avião do que do barco, conta a dona de casa Maria do Nazaré, Cordovil. Eu vinha pensando ainda agora. Ninguém cavou para ficar fundo, ninguém botou água. Deus fez essa natureza. Depois de 2 dias de viagem, nos despedimos do rio e chegamos ao porto de Belém. Nossa viagem está chegando ao fim. Conhecemos pessoas, histórias e paisagens de um pedaço muito especial do Brasil. É uma viagem que vai deixar saudade, daquelas em que o melhor não é a partida nem a chegada, o melhor é o caminho. 5. A função do texto. Crianças usam barco como transporte escolar na Amazônia. É diferente da função do relato viagem de barco pela Amazônia. É perfeito para ir com as crianças. Qual é a principal função dessa matéria? Então, o que eles querem passar, gente? Tanto o primeiro texto como esse segundo relato. O que ele está tentando passar para o leitor? É o que você vai colocar aqui. O que aconteceu de diferente nesse segundo relato aqui? 6. Nessa matéria, que é mais do que uma notícia ampliada, as informações respondem às perguntas: quem, o que, quando, onde, como, por quê, que constituem o slide. Com a ajuda do professor, construa o slide. Então, vocês lembram o que era slide? Lembra que a gente viu isso no bimestre passado? O slide, ele fica no primeiro parágrafo. Então, vocês vão construir esse primeiro slide, pegando as informações. Quem participou, quem estava falando, o que eles falaram, quando que aconteceu, onde aconteceu e como e por que aconteceu isso. Então, vocês vão montar um slide com essas informações, ó. Com quem, o que, quando, onde, como, por quê. Tá? Formando aqui o slide. 7. Identifique e destaque da matéria jornalística os trechos em que você observa outras vozes presentes no texto. Além da voz da jornalista Cristina Serra, por que essas vozes foram incluídas no texto? Troque ideias com um colega e depois registre sua resposta. Então, que outras pessoas mais aparecem no texto? Quem é as outras pessoas que aparecem? É o que você vai registrar aqui na 7. Por que elas aparecem lá? 8. O Jacareaçu é um barco-escola. Que diferenças podem ser observadas entre ele e o barco usado no transporte escolar? Então, qual que é a diferença do Jacareaçu e do barco-escola, que é o usado para transporte escolar? Você vai registrar aqui. 9. As crianças ribeirinhas enfrentam dificuldades e perigos para ir à escola e voltar de lá. E você? Descreva em um parágrafo o percurso que você faz entre a escola e a sua casa. Depois de pronto, peça a um colega para revisar, avaliar e dar sugestões para melhorar seu texto. Então, como que é a sua ida para a escola? Você também vai de barco? É o que você vai escrever em um parágrafo. Ó, isso no caderno, tá? A gente vai parar por aqui. E aí eu deixo as próximas pro próximo vídeo, tá bom? Então vai ficar muito extenso. Então, até a próxima. Tchau, tchau, gente. Deixa eu achar aqui a minha...